Amigos, eu sou o pastor Valdecir Moura, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos prosseguir dando continuidade à série Problemas Existenciais. E hoje nós vamos falar sobre como vencer cativeiros. É necessário nós entendermos que a liberdade em Cristo é completa. Deus nos chamou para a liberdade, para sermos livres pela graça e assim reconhecermos a importância de usufruirmos da liberdade através de Jesus e também protegermos esta liberdade, reconhecendo a Cristo como nosso libertador e vivendo a liberdade com amor, aprendendo a cuidar da nossa vida, praticando princípios bíblicos para que não sejamos vítimas de cativeiros. A palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que esperam no Senhor são como a águia. Você já parou para pensar sobre a águia? A águia é uma ave que ama a liberdade. A águia, ela tem intimidade com as alturas. A águia, ela não sabe viver em cativeiro. Você não encontra uma águia cativa num zoológico, porque a águia, ela prefere morrer do que ser cativa, do que ser prisioneira. A ave, ela não sobrevive enjaulada, porque ela compreende que não precisa aceitar outra vida a não ser a liberdade. E isto serve de um grande princípio para as nossas vidas, porque para vivermos em plena liberdade, nós precisamos aprender a não sermos cativos do medo do diabo. Existem muitas pessoas que até mesmo dizem crer em Deus, que até mesmo professam uma fé em Jesus Cristo, mas que têm pavor do diabo, têm medo de Satanás. Existem igrejas em que as suas mensagens falam mais sobre o inimigo, o príncipe das trevas, do que da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas que vivem assustadas, apavoradas e até mesmo desequilibradas porque estão cativas do medo do diabo. Tem pessoas que enxergam demônio em tudo. Tem pessoas que colocam o diabo como protagonista de muita coisa, sendo que vários fatores é o próprio Deus realizando uma providência de cuidado, de juízo, de disciplina e de correção às nossas vidas. E quando as pessoas estão cativas do medo do diabo, colocam o inimigo como protagonista de todos os acontecimentos em seu cotidiano e em sua vida. Quantas vezes um pneu furado que depende simplesmente de uma troca, nós colocamos a culpa no inimigo. Quantas vezes nós descascamos uma banana e a pessoa, ao invés de colocar a casca no lixo, joga no chão e passando por ali escorrega e coloca a culpa no inimigo. Quantas vezes chegar atrasado de algum lugar, nós colocamos a culpa no inimigo. Referente a qualquer mal que aconteça, nós colocamos o inimigo como protagonista, porque existem muitas pessoas que infelizmente estão vivendo cativas do medo de Satanás, do diabo, do inimigo de nossas almas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor não nos deu um espírito de medo e de covardia. E nós precisamos entender que o poder nos céus e na terra e toda a autoridade foi concedida a Jesus Cristo. Não sobrou nada para o diabo. Não precisamos viver a vida atordoados com medo
do inimigo, com medo da ação demoníaca, porque se nós cremos em Deus e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós podemos usufruir de plena liberdade, porque em Cristo nós somos livres. Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade. Nem o inferno é um lugar para que o diabo tenha poder, porque a chave da morte do inferno foi tomada pelo Senhor Jesus Cristo. O diabo é astuto, mas só o Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso. Por isso nós podemos descansar em Deus, tendo o refrigério da segurança da presença do Senhor em nós, sabendo que Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção e não precisamos ter medo daquilo que é maligno, porque a presença do Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus Cristo propicia-nos plena liberdade e nós podemos habitar em lugares altos. E em Jesus Cristo nós recebemos a autoridade, como também poder para repreender todo o mal e expulsar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Existem pessoas que também vivem cativeiros concernente a viver cativo do pecado. Quantas pessoas que estão acorrentadas pelo vício do cigarro, pelo vício do álcool, quantas pessoas que estão aprisionadas pelas drogas ilícitas, outras pessoas estão amarradas em mentiras, outras pessoas estão cativas da corrupção, da sensualidade, da prostituição, da malícia e de tantas outras coisas, porque toda pessoa que não procura em Cristo vencer o pecado não consegue andar em luz, e não andando em luz vai se encontrar em trevas, e em trevas vive acorrentada pelas correntes do pecado, e o pecado é destrutivo. Porém, existe uma boa notícia e uma opção excelente para cada um de nós. Jesus Cristo entregou a sua vida lá no Calvário para que nós tivéssemos a oportunidade de termos liberdade sobre o pecado, porque a dívida já foi paga, mas para nós tomarmos posse dessa liberdade concernente ao pecado, nós temos que reconhecer o sacrifício que Jesus realizou em nosso favor. Eu e você não precisamos ser escravos da mentira, não precisamos ser cativos da glutonaria, não precisamos ser cativos da carnalidade, não precisamos ser cativos do engano, nem da corrupção, nem da mágoa, nem do ressentimento. Simplesmente nós podemos vencer o mundo, vencer o pecado e as tentações, se entregando totalmente a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós cremos em Jesus Cristo e nós passamos a viver de acordo com esta fé, com esta confiança, com esta crença, nós alcançamos liberdade concernente ao pecado, pois a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade. Uma outra questão de cativeiro é que muitas pessoas vivem cativas da omissão. Existem pessoas que, mesmo confiando em Deus, mesmo professando uma fé em Jesus Cristo, em muitos ambientes parece um agente secreto do reino de Deus, porque não manifestam a sua crença, não se posicionam concernente àquilo que acreditam,
não praticam em comportamento, em postura e em colocações de palavras e opiniões a sua fé, e por isso acabam não representando o reino de Deus nos diversos ambientes que estão inseridos. Existem pessoas que têm muita facilidade para conversar a respeito de esportes, para falar sobre futebol, para comentar a respeito dos filmes de sucesso, conhecem atores e atrizes, falam muito bem sobre os assuntos temáticos de grande relevância da atualidade, porém não conseguem falar a respeito de Jesus, não conseguem compartilhar a fé que tem na palavra de Deus, não conseguem partilhar das suas experiências com o Senhor e acabam sendo escravos da omissão. Nós precisamos entender que a omissão, ela pode nos escravizar ao ponto de nos fazer ter uma vida infrutífera, porque a igreja de Jesus Cristo não foi levantada como um exército emudecido. A igreja de Jesus Cristo é um exército que propaga as boas novas, que leva as boas notícias de salvação a respeito do Salvador. E somente através da pessoa de Jesus nós podemos alcançar liberdade plena, vencendo todo cativeiro. Por isso, não perca tempo, não seja um escravo do medo do diabo, não seja um cativo da omissão, não seja um cativo do pecado. Tenha coragem de se levantar, rendendo o seu coração a Jesus Cristo, para que você possa usufruir de liberdade plena, tendo libertação completa em toda a sua forma de existir, de pensar e de viver. Assim nós finalizamos este vídeo, que você possa guardar esta palavra no seu coração e em breve nós estaremos de volta. Um grande abraço.